Leoberto Leal, no Alto Vale Catarinense. Aqui, famílias de agricultores estão trocando o cultivo de fumo pela produção de alimentos orgânicos. O resultado já está sendo levado para as escolas da região. Mais detalhes você conhece agora, aqui no Atitude. Estamos no Alto Vale do Rio Alto Braço, distante quase 150 quilômetros da capital Florianópolis. Foi aqui, numa área de clima úmido e verão quente, localizada a 550 metros acima do nível do mar, que a cidade de Leoberto Leal nasceu e cresceu. E foi aqui também que os agricultores Nica e Giovanni fincaram suas raízes. Nica é casada, tem filhos, já torce por netos. Giovanni acaba de atingir a maioridade. Ambos estão ligados por uma palavra de apenas 4 letras, que parece impregnar suas existências. A vida toda, que nós nascemos dentro do fumo, né? A vida inteira. A gente sempre plantou fumo. O fumo de que Nica e Giovanni falam é a principal fonte de renda para 47 mil famílias catarinenses. O cultivo da planta do gênero nicotiana, também conhecida como tabaco, transformou Santa Catarina no segundo maior estado produtor do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Somente em 2010, as terras catarinenses produziram 255 mil toneladas do produto. Calcula-se que cerca de 95% da produção nacional de fumo esteja concentrada nos 3 estados do Sul. Os demais 5% são produzidos na Bahia e em Alagoas, na região Nordeste. Em todo o Brasil, 222 mil famílias, distribuídas por 720 municípios, têm como principal atividade o cultivo do fumo. E é em solo brasileiro que são cultivados 14,5% de todo o tabaco produzido no mundo. Os números fazem do país o segundo maior produtor mundial de fumo, atrás apenas da China. Mas se de um lado a atividade movimenta a economia, do outro põe a área da saúde em estado de alerta. O que antes era algo glamuroso, retratado no cinema e copiado por ícones do mundo das artes, acabou se transformando em ameaça ao bem-estar da população global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 5 milhões de pessoas morrem a cada ano em todo o planeta devido ao consumo de produtos derivados do fumo. A preocupação com o tema fez com que 172 países aderissem a um tratado internacional para o controle do tabaco. A discussão do Programa Nacional de Diversificação das Áreas de Cultivo de Tabaco chegou em Santa Catarina em 2006. Essa discussão chegou trazendo alternativas às famílias que desejam fazer então a sua transição para outros cultivos, por motivos do Brasil, enquanto o Estado brasileiro ter sido signatário da Convenção Quadro, que é uma convenção mundial onde mais de 150 países ratificaram um acordo junto à Organização Mundial da Saúde, definindo nesse acordo que seria buscado alternativas, não só à questão do tabagismo, em termos de consumo do cigarro, mas principalmente para os agricultores e famílias envolvidas com a atividade do tabaco. Charles é o coordenador do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, o CEPAGRO. A entidade é responsável por um dos 8 projetos desenvolvidos em Santa Catarina que buscam a diversificação das lavouras de tabaco. O programa do CEPAGRO abrange os municípios de Leoberto Leal, Imbuia, Angelina, Nova Trento e Major Gersino. Das 2.000 famílias da região que tem no tabaco a principal fonte de renda, 85 já recebem apoio técnico para diversificar a produção. A importância de substituir o tabaco, em primeiro lugar, não é alimento. Então, só na região aqui são quase 6 mil hectares de área sendo produzida com tabaco, que poderiam estar sendo hoje abastecendo o mercado da Grande Florianópolis ou outros mercados mais distantes com alimentos e alimentos diversificados, e ainda de preferência que fossem ecológicos, orgânicos. Nesse sentido, então, a gente vê assim que as famílias, algumas buscam essas alternativas ao tabaco e até a substituição plena dessa cultura por motivos de saúde, por motivos de
endividamento junto às indústrias, né, que são as financiadoras desse sistema, e, por outro lado, uma alternativa de valorizar o ser agricultor, porque quando se diz que é produtor de frango, produtor de suíno, no nosso caso aqui produtor de tabaco, muitas vezes se esquece a questão de ser agricultor, onde a agricultura é compreendida como uma diversidade de alimentos, de produtos, de criações animais, né, que podem então incrementar não só a renda, mas principalmente a segurança alimentar da família. Família. Na base da produção de fumo, ela parece ser a principal motivação para a mudança. Principalmente quando o que está em jogo é a saúde. Estava vindo doença e nós estávamos enjoando, todo dia que comia fumo nós estávamos enjoando, vomitando, né? Que era que estava trazendo a doença, que era da folha verde, né? Porque plantar fumo não é fácil, né? Plantar fumo é um verdadeiro castigo. A gente trabalha muito, a gente se judia muito, é muito difícil plantar fumo. Por isso que eu digo, ninguém planta fumo porque quer. É muito difícil plantar fumo. E daí, eu nunca enjoei no fumo, nem eu nem meu marido, mas os meus filhos já, eles enjoam bastante do fumo, né? Tem a minha nora agora que de vez em quando ela leva um porre de fumo, então isso é muito triste, né? Tu vê uma pessoa que enjoou do fumo, nossa, é triste de ver, porque não é fácil, sofre muito. É enjoar, de enjoar mesmo? Enjoar, de cair. De ficar acamado, não conseguir nem levantar para comer. Porre de fumo, doença da folha verde. É assim que os fumicultores se referem a um problema comum para quem entra em contato direto com a folha do tabaco. A intoxicação aguda causada pela absorção da nicotina presente nas folhas atinge os agricultores durante as fases de manejo, colheita, separação e secagem. O risco de intoxicação aumenta quando as folhas de tabaco estão molhadas ou quando as mãos ou o corpo do agricultor estão suados. Além de dores de cabeça, enjoos, vômitos e tonturas, a intoxicação também pode causar aumento da pressão arterial e alterações nos batimentos cardíacos. Hoje já se tem estudos então nessa questão da doença da folha verde, né, que muitos agricultores identificam como o porre do fumo, né, principalmente no manuseio com a folha verde. Então muitas vezes isso passa desapercebido pela família, pelos indivíduos, e hoje já se tem estudos científicos pelo próprio Ministério da Saúde comprovando, né, a intoxicação por nicotina, né, e isso se dá em todo o indivíduo que trabalha, né, pensando que a família toda trabalha com tabaco, essa contaminação não vem só dos agrotóxicos, também vem diretamente pela folha. Além disso, a poeira, o esforço físico, né, as questões de depressão por conta dos endividamentos. Então são muitas outras questões para além do esforço físico dos agrotóxicos que estão envolvidas nesse contexto da fumicultura. Charles sabe que a transição não é rápida. Alguns agricultores plantam fumo na região há décadas. A família de Giovanni levou quase 5 anos para deixar de plantar tabaco. A família de Nica já diminuiu pela metade a produção. Antes a gente plantava bastante fumo e de cebola só um pouco. Agora a gente já está tentando diminuir o fumo e aumentar a produção de cebola. Também a gente planta mais milho e a gente até vai tentar, até esse ano talvez ainda, começar a plantar uma verdura, né, para vender. Que tem uma pessoa já aqui de Leoberto que leva para o Ceasa, então já está um pouco mais fácil, né? No próximo bloco, veja como a produção de alimentos orgânicos está substituindo o cultivo de fumo em Leoberto Leal. E ainda, as mudanças que a alimentação saudável trouxe para estudantes da cidade. Conduzida pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE em 2008, a pesquisa especial de tabagismo apontou que 17,2% dos brasileiros com mais de 15 anos são fumantes. O número é alto, mas já foi maior. Pesquisa do mesmo instituto apontava que em 1989 esse percentual era de 32%.
Foi nesse ano que começaram as primeiras campanhas públicas para o controle do tabagismo, batalha que recebeu a colaboração do governo através do aumento expressivo de impostos sobre o produto, da proibição de propagandas de cigarro e da criação de ambientes livres do fumo. Por tudo isso, diversificar a produção é, cada vez mais, uma questão de sobrevivência para os fumicultores. E nesse cenário surgiu uma nova luz em meio à fumaça: a plantação de alimentos orgânicos, produzidos sem nenhum tipo de agrotóxico. Um passeio pela casa de Nica comprova que a agricultora já aderiu aos orgânicos. Dezenas de potes coloridos guardam geleias, compotas e conservas. Tudo com alimentos colhidos na propriedade. Tudo sem agrotóxicos. Esses aqui são orgânicos, né? Até o açúcar é orgânico também dessas geleias. Tudo produtos da nossa propriedade mesmo, né? Parte de toda essa produção é consumida pela família. A outra é vendida em feiras ou para visitantes, que admiram o sabor especial do produto. Na família de Giovanni, os orgânicos também passaram a dominar o espaço. Em 2005, o fumo começou a deixar de ser produzido na propriedade, que plantava mais de 200 mil pés de tabaco por ano. Em 2009, a família abandonou completamente as estufas fumageiras e mudou de ramo. Fazemos uma produção orgânica de verdura. Trabalhamos com hortaliça, verdura e uva. Tudo orgânico? Tudo orgânico. O que é o orgânico? Qual é a diferença do orgânico? O orgânico não se usa adubo químico, veneno e nada que é químico, né? Hoje, a família de Giovanni tem uma produção altamente diversificada, com leite à base de pasto e produção orgânica de batata salsa, batata inglesa, maracujá, cebola, milho crioulo, abóbora, uva. Parte dessa produção vai para um lugar pertinho dali, a apenas alguns quilômetros, ainda na comunidade de Vargem dos Bugres, dentro de Leoberto Leal. A Escola Municipal de Vargem dos Bugres é um dos estabelecimentos de ensino que estão adquirindo alimentos orgânicos diretamente dos produtores da região. Transformadas em merenda, verduras e hortaliças alimentam mais de 80 alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental. Além de estarem comendo alimentos saudáveis, as crianças também se tornam mais conscientes. Além de uma alimentação saudável, né, que a gente tem conhecimento de que realmente é importante hoje em dia isso, também pensarmos na questão da conscientização das crianças, para as crianças saberem que isso é importante, né, e para levarem para suas casas esse entendimento também, né, divulgarem isso, porque no caso são as crianças realmente que vão transformar essa sociedade, vão crescer e vão ter esse conhecimento. Além de comprar dos agricultores da região, a escola investe em um outro projeto, uma horta. Desde 2010, as crianças acompanham todo o processo de produção de um alimento, preparando a terra, semeando, cuidando e colhendo. No começo nós cavamos a terra para ficar bem fofinha, botamos esterco e depois plantamos diversos tipos de hortaliças. A produção de alimentos orgânicos, feita pelos agricultores Nica e Giovanni e pelos estudantes da escola de Leoberto Leal, é defendida por todas as esferas de governo. As causas são simples. Os alimentos orgânicos costumam ser mais saborosos e ficam conservados mais tempo na geladeira sem perder qualidades nutritivas. Como são produzidos sem agrotóxicos, são mais seguros para o consumo e não contaminam o meio ambiente. Os consumidores aprovam, os pequenos agricultores lucram e a natureza agradece.